Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Um momento muito importante da vida da igreja, momento de adoração, de culto, de louvor a Deus. Cânticos que nos remetem lá ao passado, mas que expressam essa grande alegria de sabermos que estamos sob as misericórdias de Deus. Por isso que você está aqui hoje, e eu também, só por causa das misericórdias de Deus. Não temos força para isso, não temos capacidade para isso, somos motivados, incentivados pela misericórdia de Deus. Vamos continuar então o estudo, irmãos, da segunda carta de Pedro. Estamos aqui na quinta parte já, da segunda epístola de Pedro. Vamos não encerrar ainda, mas avançar um pouco mais no capítulo 2. Nós vamos começar no versículo 9, que nós já vimos a semana passada, mas para dar um início, para que tenha um pouco mais de sentido esse trecho das Escrituras, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 9 até o 16. 2 Pedro 2, de 9 a 16. Vamos ler todo o trecho. Diz assim: É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Até aqui. Façamos mais uma oração. Ó Deus, diante dos nossos olhos e dos nossos corações e das nossas mentes está a Tua palavra. E pedimos, Senhor, a sabedoria do alto, porque só ela pode desvendar, Senhor, as verdades que edificam a Tua igreja, que conduzem o Teu rebanho em caminho seguro. É isso que nós suplicamos nessa manhã, que o Teu Santo Espírito nos assista, que Ele abra os olhos do nosso entendimento, que Ele edifique a Tua igreja e que a Tua igreja continue vivendo para a Tua glória. É isso que nós te pedimos com esperança nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, nós já vimos que Pedro, nesse capítulo 2 que nós estamos estudando, avançando mais um pouco nessa manhã, ele começa a alertar os seus irmãos sobre o perigo dos falsos mestres e suas doutrinas destruidoras. Nós vimos um pouco a semana passada. Pedro começa a falar sobre isso nesse capítulo 2. A palavra-chave, então, do capítulo 2 é alerta. É uma palavra de alerta. Não só no capítulo 2, mas uma parte do capítulo 3 também ele vai falar sobre isso, sobre esse perigo. Então, Pedro, em primeiro lugar, lá no capítulo 1 dessa segunda carta, ele já havia tranquilizado os corações dos irmãos, desses irmãos leitores da sua carta. Pedro já havia trazido tranquilidade, afirmando a sua legítima eleição. Eles eram de fato eleitos. E
através do selo do Espírito Santo que eles já tinham, porque Pedro disse que eles já receberam poder de Deus para viver uma vida piedosa. Eles tinham o Espírito. Obrigado. Também Pedro tranquiliza dizendo que Deus já havia lhes entregue a palavra de Deus. Eles tinham a palavra à sua disposição. E tudo isso afunila para que eles tivessem em seus corações, em suas mentes, constantemente a certeza de que eles já tinham paz com Deus. Eles tinham paz com Deus. Deus já era o seu Senhor e o seu auxílio, o seu protetor, provedor fiel. E todas as coisas que eles precisariam para a vida e piedade, Deus já havia concedido a eles. Pelo poder de Deus, eles já tinham tudo isso. Então, com isso, Pedro, em primeiro lugar, no capítulo 1 dessa segunda carta, ele tranquiliza a igreja. Ele diz: vocês são eleitos. Tranquilizem seus corações. Primeiro ponto que Pedro toca nessa carta. Mas, a partir do capítulo 2, como um bom pastor, ele alerta. Ele não fica somente mostrando um lado da moeda, porque era uma realidade, sim, eles tinham paz com Deus. Porém, eles viviam num mundo hostil. Eles viviam em guerra. Eles tinham uma guerra a ser enfrentada. Antes de falar sobre a guerra com eles mesmos, e ele já havia tratado disso também em outras partes da primeira carta, agora ele diz que há uma guerra também com esses inimigos verdadeiros da sua fé, que ele chama aqui de falsos mestres. Então havia sim uma guerra. Ele apresenta inclusive características detalhadas sobre esses falsos mestres, para que esses irmãos ficassem de olhos abertos. Não vivessem uma vida apaixonada nesse mundo, dizendo assim: agora vai ser um mar de rosas. Eu tenho paz com Deus, vai dar tudo certo. Não só isso. Pedro diz: não é bem assim. Existe uma guerra. Agora vocês têm que lutar contra o inimigo correto. Não é para se pegarem entre si, mas existe um verdadeiro inimigo. Eu vou mostrar para vocês quem é esse verdadeiro inimigo, ou os verdadeiros inimigos. De carne e osso, lógico, né? É o que Pedro está querendo dizer aqui. Inimigos, pessoas, né? Que são inimigos da fé dessas pessoas. E Pedro, interessante a gente entender isso, que Pedro, nas suas palavras daqui para frente, as palavras de Pedro, a partir do capítulo 2, assemelham-se muito com as palavras de Judas. E a gente vai fazer um paralelo. Se você puder, deixa aberto aí em 2 Pedro capítulo 2, onde nós estamos, também abrir em Judas, a carta de Judas. Põe a sua mão ali, ou uma fitinha, se você puder, na carta de Judas também. Alguns textos a gente vai fazer um paralelo. A gente vai ler o texto de Pedro e depois as palavras de Judas, para a gente ver que elas realmente quase são muito semelhantes, né? Então, a gente vai ver que Pedro e Judas, eles lutavam pela mesma causa, eles tinham a mesma preocupação e eles utilizaram-se das mesmas intenções e das mesmas instruções para passar para os seus irmãos, para as igrejas, para mantê-las de olhos abertos. Não dá para você somente instruir no sentido positivo, mas a gente entende pela carta de Pedro e pela carta de Judas que é necessário também mostrar o que é nocivo para a igreja. E a vida apaixonada apenas mostrando só um lado da moeda não é a plena verdade. A gente entende que a Bíblia aponta o caminho correto, mas ele diz também: esse caminho do lado de lá não é bom, e vejam só o que acontece com esses que seguem por esse caminho. Isso é muito bom. Quanto mais detalhes sobre o inimigo, aliás, isso é uma estratégia de guerra, não é? Quanto mais detalhes sobre o inimigo, quanto mais informação, mais fácil conseguir a vitória sobre o inimigo. Mais protegido o exército fica quando ele guerreia, tendo boas informações corretas sobre o inimigo, e a parte de informação é importante. É isso que Pedro faz então. Existem duas influências que a gente percebe a partir do capítulo 2 dessa carta e em parte do capítulo 3, nós percebemos que existem duas influências nocivas desses falsos mestres. A primeira delas é o que nós já começamos a ver nesse capítulo 2, é o que nós chamamos em teologia de antinomianismo.
O que significa a palavra antinomianismo? São duas palavras gregas que separadamente significam antinomos, ou anti-leis, ou regras, contra leis. São pessoas que eram fora da lei. Eles não tinham lei, eles não respeitavam lei e não eram submissos a nenhuma autoridade, ou não eram submissos a qualquer autoridade que existisse. Tanto a autoridade civil como a eclesiástica. Eles não se submetiam, eles eram rebeldes. Então, o primeiro ponto que eles estavam influenciando aqui, as influências desses falsos mestres, a primeira delas é esse antinomianismo, ou uma vida sem regras, sem limite, e uma rebelião contra toda e qualquer autoridade. Segunda influência, a gente não vai ver ainda no capítulo 2, mas a partir do capítulo 3, Pedro aponta, é a negação da volta de Cristo. E as duas coisas se encaixam. Porque se você, na volta de Cristo, a volta de Cristo é sinônimo de juízo. E se você não crê que vai ter um juízo no fim das contas, que você não precisa prestar contas para ninguém no último dia, então para que viver com regras hoje? Se você um dia não vai prestar conta para ninguém, isso era a ideia deles, né? A ideia dos falsos mestres, viu, irmãos? Não é a ideia de Pedro. A ideia deles era essa: se eu não vou prestar contas para ninguém, não vai haver um juízo, não, a volta de Cristo é uma ficção, é algo que nós não cremos nisso, a ideia dos falsos mestres, então eu posso agora viver regaladamente, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz. Então as duas coisas estão intimamente ligadas, e é isso que os falsos mestres ministravam àqueles irmãos, isso que é o problema. Eles não precisavam falar isso para os ímpios já estão condenados em seus pecados, afastados da graça de Deus. O problema é que eles estavam dentro da igreja, ou das igrejas. Então vamos avançar. A partir do versículo 9, esse versículo 9 que nós já estudamos a semana passada, mas eu só gostaria de pegar ele de novo, porque ele é um trampolim para a gente adentrar nessa nova parte, nesse novo trecho. O versículo 9 diz: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, mas em segundo lugar, Pedro diz que o Senhor também sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Essa parte, Deus sabe reservar esses injustos. Então Pedro agora vai especificar quem são esses injustos que Deus está guardando na geladeira para o dia do juízo. Então agora ele vai mostrar quem são esses injustos mencionados no versículo 9, que Deus já reservou para castigo, diz a palavra aí, para reservar sob castigo para o dia do juízo. Vamos ver algumas características desses injustos, que são os falsos mestres. A primeira característica que a gente observa aqui desses falsos mestres é que eles eram insubmissos às autoridades. Primeira característica desses falsos mestres. Pedro vai mostrar várias características. Aliás, o tema desse trecho é o caráter e a conduta reprovável dos falsos mestres. O caráter e a conduta reprovável desses falsos mestres. Vejamos o que Pedro fala sobre eles. A partir do versículo 10, ele diz que especialmente esses injustos, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Vejam bem, essa primeira característica, em submissão às autoridades, Pedro afirma que eles seguem a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Significa que eles não admitiam os seus pecados, nem aceitavam repreensão ou advertência por sua conduta imoral por parte de alguma autoridade, por parte de algum governante. Eles não admitiam, porque Pedro diz que eles seguiam a própria carne, eles andavam em suas paixões, ou seja, eles não se emendavam, eles não se arrependiam, eles permaneciam no erro, continuavam andando, apesar de terem governos sobre eles, e provavelmente esses governos estavam sim orientando, ou admoestando, repreendendo.
mas eles não levavam em conta nem o governo e nem suas orientações. Eles ignoravam. Então eles não aceitavam essa repreensão e essa advertência por sua conduta imoral. Eles não aceitavam nem reconheciam nenhuma autoridade e nenhuma regra. Eles mesmos faziam suas leis, por isso que diz Pedro que eles continuavam andando nas suas próprias paixões e caminhavam segundo a sua carne, ou seja, a sua vontade. Eles caminhavam segundo a sua vontade. Eles, embora admoestados que estavam andando em pecado, eles não reconheciam e permaneciam segundo a sua carne, segundo a sua vontade. Então eram homens insubmissos e rebeldes contra as autoridades. Pedro diz que eles eram atrevidos. A palavra atrevido aí que você encontra no versículo 10, atrevidos, significa que eles eram ousados. Eles eram pessoas sem limites. Atrevido é isso. Atrevido é aquele que vai além do limite que ele pode ir. Ele tem um limite onde ele pode fazer as suas coisas dentro de uma regra, dentro de leis. Limites. A sociedade nos coloca limites para a gente viver no mundo e a igreja nos coloca limites para a gente viver também. Em piedade, de forma piedosa. E esses atrevidos significam que eles botavam o pé para fora das fronteiras permitidas para que eles caminhassem, para que eles andassem. Eram pessoas sem limites, não tinham noção de autoridade, eles eram ousados. É isso que significa a palavra atrevidos aqui. Eles iam além daquilo que lhes era permitido, tanto na sociedade, tanto na vida civil, como na vida religiosa, ou na vida cristã. Eles iam além daquilo que lhes era permitido. Isso significa atrevidos. E a palavra arrogantes significa de vontade, alguém que tem a vontade superior à dos outros. A minha vontade prevalece, não a da igreja. A minha vontade prevalece, não a dos meus líderes. Aliás, eles não tinham líderes. Nominalmente eles até tinham, porque diz que eles eram dissimulados. Dissimulado é alguém que parece que está submetendo, mas não está. Parece que está indo bem na vida cristã, mas não está. É a aparência, é máscara. Eles são dissimulados. Então, a palavra arrogante seria isso, de vontade superior às dos outros. Eles seguem a sua própria vontade, eles eram orgulhosos. Então, a palavra arrogantes aqui é isso, cheios de si mesmo, donos do seu nariz. Eles tinham uma vontade própria, e essa vontade estava acima de qualquer outra. E por causa dessa vontade, eles faziam o que bem entendiam. Esse é o significado da palavra arrogante. Agora, no versículo 11, percebam que no versículo 11... Perdão, ainda no versículo 10, quando Pedro fala que eles não temem difamar autoridades superiores. E no versículo 11 ele dá o exemplo disso, essa difamação de autoridades superiores. No versículo 11 ele explica que anjos não fizeram isso. Ele está falando exatamente do que Judas, agora abram em Judas, versículos 8 e 9. Percebam o que Judas explica da mesma forma como Pedro falou aqui, versículos 8 e 9. Olha o ensino de Judas. Judas diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Contra quem? Contra o diabo. O arcanjo Miguel, com toda a autoridade delegada por Deus para ele, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Pelo contrário, Miguel disse: o Senhor te repreenda. Vejam que Miguel, uma autoridade superior, muito maior do que a autoridade humana,
Ele não proferiu juízo infamatório contra o diabo. E poderia. A gente pensa assim, não é? Não, Miguel agiu corretamente. Ele simplesmente disse assim: o Senhor te repreenda. Ele disse para o diabo. O que isso quer dizer com as palavras de Pedro? Quer dizer que eles não temem falar mal das autoridades superiores, e essas autoridades superiores não são exatamente, ou em primeira instância, as autoridades civis ou as autoridades dentro da igreja, mas autoridades superiores refletem a algo celestial. Vem de cima para baixo, ou seja, eles não temiam difamar a autoridade de Deus, a autoridade dos anjos e, consequentemente, as autoridades delegadas. Os homens de Deus dentro de uma igreja e as autoridades constituídas por Deus no regime civil. Então eles não tinham problema nenhum em meter o pau em qualquer líder. E, consequentemente, se for de baixo para cima, se eles metem o pau no líder constituído por Deus, eles estão dizendo mal, ou estão falando mal de Deus. Porque Deus constituiu toda a autoridade nos céus e na terra. Então é isso que Pedro está falando. Eles não temem eles não temem o que os próprios anjos temem, porque versículo 11 de Pedro, voltando à carta de Pedro, ele diz: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. E aí você vê o exemplo lá de Judas, quando Miguel e o diabo estavam disputando o corpo de Moisés. Impressionante o respeito de Miguel, um arcanjo, não é? Nessa situação aqui do corpo de Moisés. É impressionante, ele não proferiu juízo infamatório contra Satanás. E o que mais nós vemos hoje nessas mega igrejas, onde existem esses falsos mestres? O que mais você vê é a gente brincando com o diabo o tempo todo. Eles tentam colocar coleira no diabo e fazer as suas apresentações e seus espetáculos sobre esses espíritos malignos como se fosse um espetáculo diante da plateia. É o que eles fazem. E Pedro diz: não, embora ele seja o nosso arqui-inimigo, o diabo, mas o poder dele é superior ao nosso, e nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos brincar com isso. É isso que Pedro está falando aqui. Vejam só a que ponto chega o extremo desses falsos mestres, a ousadia, a arrogância, o atrevimento desses homens. Não tem lei, não tem regra, e eles estão brincando até com fogo, que eles não deveriam fazer isso, né? Então, primeira característica desses falsos mestres, recapitulando, é a insubmissão às autoridades, ou um espírito de rebelião contra toda e qualquer autoridade. Segunda característica, a gente vai observar agora no versículo 12. Versículo 12, Pedro diz que eles são brutos e irracionais. Pedro começa mesmo a falar com todas as letras. E ele não mede palavras aqui para falar mesmo em detalhes o problema desses homens, o caráter desses homens. Então, isso é muito bom quando a gente tem informações detalhadas. Aliás, alguns pensam assim: mas o cara está julgando, Pedro está julgando. Pedro tem que amar. Que negócio é esse? Fala mal. Ele está falando mal. Não, ele está falando a verdade. Não, ele está trazendo luz sobre a realidade. Simplesmente isso. Se alguém aqui se colocou na posição de maldito, foram os próprios falsos mestres. Pedro não. Pedro só está dizendo: olha como é que eles são. Só isso. Então Pedro fala, eles são brutos e irracionais. Qual é essa segunda característica aqui? É que eles são ignorantes quanto à doutrina e à verdade. Qual a diferença? A doutrina é a verdade bíblica, é isso que nós falamos. Mas quanto à verdade da realidade do que acontece na atualidade ou no contexto em que eles viviam. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles, olhando um lado só da moeda, não olhando o outro lado da situação, eles julgam. Eles tiram suas conclusões precipitadas sem analisar direito a situação. E eles começam a meter o pau numa pessoa. Aquele cara lá, aquele cara não presta.
Mas ele nem analisou direito a situação, ele não ouviu a pessoa. É a mesma coisa que quando você conversa com, vamos supor, tem um atrito entre marido e esposa e você ouve só um lado, você fica com um lado pendente, possivelmente pendente àquele lado. Mas quando você ouve os dois, você começa a ter uma visão ampla e mais correta da verdade, das circunstâncias. E aí você pode julgar e ajudar o casal. E aqui não, eles estão olhando para um lado e eles falam assim, eles não prestam. Mas não deram oportunidade para ouvir o outro lado. E julgam incorretamente. E aqui então Pedro diz que eles são brutos irracionais. Ou seja, são tolos. Aqui dentro, nem o tico e teco está funcionando mais. Então não tem nenhuma, é totalmente tolo, não tem inteligência e discernimento correto. Eles são brutos, irracionais. São ignorantes, né? Pedro fala que eles falam mal do que não sabem. Diz Pedro no versículo 12 que eles são brutos e naturalmente feitos para a destruição, falando mal daquilo que são ignorantes. Se eles são ignorantes, como é que eles vão falar mal? Se eles não conhecem a história completa, como é que eles vão meter o pau? Ou fazer um julgamento? Eles são ignorantes. Se são ignorantes, então não julgue. É isso que ele está dizendo. A questão também de brutos e irracionais, Pedro realmente pega pesado aqui, sabe? Ele pega. Porque no grego original, esse termo brutos e irracionais, naturalmente feitos para a destruição, Pedro dá a ideia de animais selvagens que só serviam para caça. Era o tipo do animal criado por Deus que não presta para nada. Você já viu alguns desses animais? Pois é, dizem que tem, principalmente nos Estados Unidos, tem algumas temporadas de caça a alguns animais que eles procriam tanto que se deixar eles entram dentro das lavouras, destroem até mesmo a cidade e então o governo é obrigado a liberar a caça. Está liberada a caça ao coelho, por exemplo, né? A caça a determinado animal que eles estão procriando tanto que eles estão destruindo o próprio ambiente que eles estão. É essa a ideia de Pedro. Eles são tão brutos e irracionais que eles destroem o seu próprio meio ambiente, eles vão acabar se destruindo. Não é o que Pedro fala? Versículo 12, olha só, finzinho, na sua destruição também hão de ser destruídos. É a ideia, por exemplo, se você quer trazer mais próximo de você, vamos citar alguns animaizinhos que poderiam ser encaixados aqui, né? Eu sei que vai dar um certo nojo, mas, por exemplo, ratos. Por que Deus criou um rato? Ele não serve para nada, a não ser para levar doença, para servir, né? E tem um pior que o rato, me desculpe, mas eu vou ter que falar, mas é a barata. Para que serve a barata? Foi Deus que criou. Mas como ele diz aqui, veja no versículo 12, que coisa, a soberania de Deus. Ele diz que versículo 12 no começo, esses todavia como brutos e irracionais, prestem atenção nessas palavras, naturalmente feitos para presa e destruição. Deus criou para destruir. Por que Deus fez isso? Porque Ele quis. Porque foi da sua livre e espontânea vontade. Ele fez essas pessoas para isso. Isso é impressionante. E Deus usa essas coisas que não prestam para nada com um objetivo positivo ainda. Tratar com os crentes. Fazer com que os crentes mexam-se. Fazer com que a gente mergulhe no estudo da palavra de Deus. Quando você não tem ameaça de uma doença que está se tornando epidêmica, você não tem essa ameaça de ficar doente por causa de uma doença, ou porque está tendo uma epidemia daquela doença, você não toma vacina, você não se protege, você não toma vitaminas, você não se alimenta bem. Mas quando você, olha, tem uma ameaça aí, gente, está chegando a gripe tipo, agora não sei nem que tipo que está agora, HN1, é isso? Hã? A gripe, tá. A gripe que está matando um monte de gente. Quando você tem essa ameaça, o que você faz? E o governo libera a vacinação. Você corre para vacinar. Você se mexe. Quando você tem uma ameaça de que vai invadir um monte de barata na tua casa, você compra veneno, você fecha as portas, você limpa a casa e você se vira. Você se protege. Contra os ratos também.
E assim vai. Tem um propósito de Deus. Deus é maravilhoso em seus propósitos. Ele cria uma coisa para destruição e a usa de uma maneira maligna para o bem do seu povo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é maravilhoso demais. Mas também cai um temor em nossas vidas. Não é para ficar sentado esperando a coisa cair do céu. Por isso que Pedro está falando tudo isso. Se mexam, pessoal. Mexam-se. Tem coisa para ser feita. E é isso que ele está alertando. Então, segunda característica é que eles são ignorantes quanto à doutrina e quanto à verdade. Eles são destruídos naquilo que eles mesmos destroem. Não apenas maldizem autoridades, mas também a lei. É isso que Pedro está dizendo aqui. Que eles falam mal daquilo que são ignorantes. Vejam o versículo 10 de Judas. Vamos dar um pulinho lá em Judas agora de novo. Vamos ver o versículo 10. E Judas diz assim: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, vejam bem, quanto a tudo que não entendem, difamam. Gente, se ele não entende, como é que ele vai falar mal? Olha a característica do falso mestre. Como é que ele pode falar mal de alguém se ele não entende? Ele não tem conhecimento pleno e correto sobre a causa. Como é que ele pode julgar? Quanto a tudo que não entende, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então Judas está falando da mesma característica que Pedro está citando aqui. Eles não sabem nada a respeito da verdade das circunstâncias dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro do governo civil, dentro de um país, dentro de alguma circunstância, dentro da sociedade onde ele está inserido, e mesmo assim ele mete o pau, sem saber direito o que está acontecendo. E muito menos quanto à palavra de Deus. E ele olha para aquilo e ele continua falando mal. Apesar da verdade estar ali na cara dele, apesar da doutrina estar clara a seus olhos, eles ainda falam mal daquilo. Então é isso que eles são, segunda característica. Terceira característica desses falsos mestres. Eles são sexualmente imorais. Versículos 13 e 14, primeira parte do versículo 14. Versículos 13 e 14, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Ponto final, dá uma pausinha. Essa expressão de Pedro é confusa. Parece assim, receberam injustiça por causa da injustiça que fizeram. A ideia dos incautos seria que Deus é injusto, porque se ele vai pagar o que eles fizeram, Deus vai pagar com injustiça. A melhor tradução aqui seria da NVI. E na NVI, nessa primeira frase de Pedro, que seria, na verdade, junto com o versículo anterior, mas ele coloca no segundo, na divisão aqui do cânon, ficou no versículo 13, no comecinho, recebendo justiça por salário da injustiça que praticam. O mais correto seriam, eles receberão, no futuro, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Receberão a punição, receberão retribuição pela injustiça que causaram. O problema aqui é a tradução da ARA, que usa a palavra injustiça por injustiça. Parece que Deus vai usar a injustiça, ou aplicar a sua sentença ou o seu castigo injustamente. Dá essa impressão. Outra tradução boa também seria, eles receberão o mal pelo mal que fizeram. Seria mais, digamos assim, menos confuso para a gente. Não dá a impressão de que Deus aplicaria de forma injusta a sua disciplina ou o seu castigo. Só para a gente esclarecer nesse primeiro trechinho. Avançando então, essa terceira característica, Pedro mostra então a imoralidade sexual desses homens. E mostra aí, nesses dois versículos, versículo 13 e 14, Pedro afirma que esses falsos mestres eram mais do que adúlteros. O limite dele não tinha mais limite, gente. Se praticar adultério já é uma coisa terrível, você imagine alguém que vai além disso. O que era ir além disso? É o que Pedro vai falar agora. Diz que eles não tinham limites, eles eram insaciáveis. Eles não tinham mais... eles eram desavergonhados.
Eles praticavam a sua luxúria à luz do dia. Vejam o versículo 13. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Não tinha mais vergonha na cara. Naquela época era mais perceptível isso, na época de Pedro. Inclusive, alguns falsos mestres utilizavam em suas pseudo-igrejas ou pseudo-grupos religiosos, eles até usavam a orgia como adoração a Deus, a orgia sexual, não é? Como adoração a Deus. Óbvio que isso não está tão evidente hoje em nossas igrejas ou falsas igrejas, mas a coisa vai chegar lá, esperem, e vocês vão ver que a Bíblia diz que a coisa vai de mal a pior. Se isso aconteceu lá no passado, nós não podemos espantar se acontecer agora também conosco. Mas vocês já percebem pessoas que não têm limites quanto à imoralidade sexual. Não basta ser adúltero, tem que fazer isso na cara, para todo mundo ver. Ou não tem mais vergonha. Se descobrirem, não tem problema nenhum. Vejam as características. Eu faço em pleno dia, ou seja, eu não me importo mais se descobrirem ou se não descobrirem, para mim não tem questão. Eu tenho várias mulheres, pratico imoralidade sexual em tudo quanto é lugar que eu queira, porque eu não tenho limite, e eu não me importo se descobrirem. Para mim, tanto faz. Eu continuo na mesma. Então é mais do que ser adúltero. Porque você cair no erro uma vez, se arrepender e voltar para Deus, é perdoável, digamos assim, entre aspas, aceitável, quando a pessoa se arrepende. Porque da mesma boca que nós aprendemos, quando uma pessoa está ofendida, é a vítima, no caso do pecado, quando a pessoa é traída, por exemplo, Jesus diz para essa pessoa, a mesma boca ensina, perdoa 70 vezes 7. Mas dessa mesma boca, para o ofensor, para aquele que pecou, Jesus fala, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Da mesma boca. Aqui eles passaram todos esses limites, eles atravessaram todos os limites. A imoralidade chegou a pontos insuportáveis, eles sentiam prazer na própria desonra. E viam até honra nisso que eles faziam, como se fosse o rei da cocada, né? Estou saindo com todas, estou pegando todas. E assim eles se acham os donos do mundo. Que coisa impressionante. Com sua presença dissimulada no meio do rebanho de Deus, porque Pedro diz, enquanto, versículo 13 no finzinho, enquanto banqueteiam junto convosco, Pedro está dizendo que essa presença dissimulada no meio da igreja, eles eram perigosíssimos predadores. Agora parece que Pedro se coloca esses homens numa posição de predador. Porque diz que, no versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério. O que é que eles estão fazendo? Eles estão com a antena ligada. Parece que eles estão observando todas as mulheres da igreja. Eles estão de olho, como um predador. Estou de olho. Estou vendo uma coisinha ali, outra aqui, opa. Quem que vai ser a próxima vítima? Mais ou menos isso. Que coisa impressionante. Eles estão de olho, observando, dentro do rebanho de Deus, enquanto comem a ceia junto conosco. Isso é terrível. Isso é assustador. E Pedro então mostra isso. Cuidado, porque esses homens estão aí. Eles estão à solta. São predadores de mulheres. Agora ele diz uma coisa, de mulheres nécias, porque ele diz que eles têm os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, quer dizer, não tem limites. Ele acaba de cometer um ato imoral com alguém, ele já está com fome de novo. Ele não tem saciedade quanto a isso. E ele já ataca de novo. E ele diz que engodando almas inconstantes. Perceba o termo. Almas inconstantes. Quem são suas vítimas? Mulheres inconstantes. O que significa inconstantes? Significa que não tem estrutura espiritual, não tem profundidade
na sua caminhada com Deus, é rasa espiritualmente falando, não tem conhecimento bíblico profundo, não gosta de gastar tempo com oração, uma vida piedosa, né? De oração, de estudo bíblico, de ler bons livros e de encher sua mente com coisas boas. Então elas são tidas como inconstantes. Inconstantes é que nem aquela pipa, né? Você solta uma pipa, né? O papagaio, não sei como é, pandorga. E aí ela vai conforme o vento. Inconstante. Se o vento sopra para lá, ela vai. Se sopra para cá, ela volta. E assim vai. São inconstantes, porque não tem firmeza, não tem raízes. São inconstantes. E Pedro então diz que essas são as almas inconstantes, que essas são as vítimas ou as presas desses predadores que têm os seus olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. E abram agora em 2 Timóteo, capítulo 3, vamos passar para Timóteo agora. As palavras de Paulo dão um complemento muito preciso. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. 2 Timóteo 3, 6 e 7 diz assim, olha as palavras de Paulo alertando Timóteo para que Timóteo alertem as mulheres. Olha só, pois entre estes quem? Estes falsos mestres, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Ela não tem firmeza. Conduzida de várias paixões. Eu acho bonito isso, eu vou correr atrás disso. É bonito aquilo lá agora, eu vou atrás disso. Que coisa legal, é a moda, né? A moda dita as regras, não a Bíblia. A moda é o vento que bate, que sopra, que ela vai atrás. E assim ela vai, para lá, para cá, para lá, para cá. Né? Inconstante. E Paulo diz que essas mulheres, olha o versículo 7, isso aqui é importante. Olha as palavras de Paulo no versículo 7, que aprendem sempre, às vezes frequentam bem uma igreja. Aprendem sempre, é como se estivesse entre aspas aqui, né? Aprendem sempre, tá bom. Está entre aspas aqui, mais ou menos, seria isso, essa a afirmação de Paulo, né? Aprendem sempre, tá, me engana que eu gosto. E jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Agora vejam que esses homens, segundo Paulo, Pedro diz que eles estão no meio do rebanho, né? Eles comem junto com o rebanho, eles se banqueteiam junto com vocês. Mas Paulo diz aqui que eles se introduzem dissimuladamente nas suas casas. Então nós temos que tomar cuidado dentro do rebanho, Pedro diz, e lá em casa também, maridos. Lá em casa, quem são as amigas mais próximas das suas esposas? Você conhece? Quem são as mentoras das suas esposas? Vocês conhecem? Ou os mentores, porque nós não sabemos aí mais agora a situação. Né? Mas principalmente aqui ele está falando de homens que enganam. Não é? Então vejam bem como é importante guardar a casa e guardar a igreja. Não é? Agora, a questão aqui, Pedro e Paulo, na verdade, não estão jogando para cima dos seus maridos. Ele está levantando a questão para as mulheres mesmo. Cuidem-se, irmãs. Cuidem-se, irmãs. Aprofundem num conhecimento bíblico. Teologia não é só para homem, não. Teologia é para todo mundo, inclusive para as mulheres. E quando eu falo de teologia, não estou falando para você fazer faculdade de teologia, não precisa disso. Mas é aprofundamento bíblico, gasta tempo com conhecimento de Deus. Teologia é conhecimento de Deus, através das Escrituras. Bom conhecimento de Deus, firmeza no conhecimento de Deus, ler bons livros, ouvir hinos que edificam, que têm verdade. Aliás, um exercício muito gostoso, né? Quando você compra, às vezes, um CD de um grupo que você gosta muito, você começa a ouvir música, e aquelas músicas, meia dúzia, você joga fora. Isso é bom, você está fazendo discernimento, você está exercitando discernimento. Você está exercitando julgamento bíblico. Você ouve alguma letra de um hino, você fala, que pena, esse conjunto começou tão bem, agora está falando tanta bobagem. Isso é ótimo para você, minha irmã, e meu irmão também. Porque você está começando a ter critérios. Você está começando a exercitar. Isso é ótimo fazer isso.
Então você enche a sua mente com essas coisas que edificam. E essas são a questão aqui contra esses sexualmente imorais. Então, seus olhos percorriam toda a congregação em busca de satisfação imoral. Pedro afirma que suas mistificações, agora encerrando esse terceira característica, Pedro diz que essas mistificações, que seriam as mistificações desses homens? Está aqui no versículo 14, né? 13. Eles se regalam nas suas próprias mistificações. A palavra mistificação significa sutileza, significa engano, ou seja, eles enganam a si mesmos, porque antes ele diz que eles apresentavam em pleno dia suas nódoas. O que são suas nódoas? Suas manchas, seus defeitos, suas deformidades. E eles viam isso, mas não queriam aceitar isso. Então, eles, nas suas mistificações, eles se enganavam a si mesmos. Isso encobria deles o erro. Deu para entender? Nas suas mistificações, ou seja, eles se enganavam a si mesmos. Eles não queriam enxergar as suas nódoas, os seus próprios defeitos, que estavam patentes, porque estava de dia. Significa de dia. Vejam que em outras passagens bíblicas diz que aquele que vive em pecado, eles praticam isso de noite, por isso que nós somos filhos do dia. Aqui eles extrapolaram isso, eles estão fazendo mesmo de dia, é para todo mundo ver. Não tem mais recato, não tem mais vergonha na cara. Quarta e última característica desses falsos mestres é que eles são hábeis em arrancar dinheiro das pessoas. São hábeis em arrancar dinheiro das pessoas. Pedro não se detém em mostrar somente uma característica, tipo assim, eles são imorais. Não, eles são imorais em extremo. E olhem o que eles fazem como imoralidade sexual. Agora ele fala da questão da avareza. Versículo 14, o finzinho do versículo 14. Tendo o coração exercitado na avareza. Pedro diz que esse coração exercitado na avareza fala muito aqui. É gente que tem técnica, tem um treinamento especializado em arrancar dinheiro dos trouxas. Desculpem a palavra, mas é mais ou menos isso que Pedro está querendo dizer. Porque eles são incautos, são almas ignorantes. Não estou falando agora só de mulheres. Mas são pessoas que se deixam levar, porque esses homens têm muita técnica, eles são exercitados em arrancar dinheiro, eles têm uma técnica de roubar e fazer com que aquela pessoa que foi roubada ainda se sinta um privilegiado. Né? Nossa, eu estou dando para a causa do Senhor, eu estou fazendo isso. Mas não fiquem tristes e não fiquem aborrecidos por causa dessas pessoas que estão dando muito dinheiro para esses falsos mestres. Porque, na verdade, sabe o que eles querem? Eles não querem Deus, eles querem dinheiro também. Eles estão querendo fazer uma barganha com Deus. Eu vou naquela igreja porque eu dou tudo que eu tenho, porque eu sei que Deus vai me dar mais depois. Ele não quer Deus, ele quer dinheiro. Então não precisa ficar tão triste por causa desses falsos irmãos, porque eles são seguidores de falsos mestres. Também não são legítimos irmãos. Porque se estiverem dentro de alguma dessas igrejas e eles se derem conta dessa verdade, eles vão sair. Eles não ficam dentro dessas igrejas. Porque quando a luz cai sobre eles, eles procuram uma verdadeira igreja. Eles buscam um lugar para se reunir. Oremos por aqueles que ainda estão lá, e são esses. Esses nós devemos orar, porque tem muita gente lá dentro que precisa abrir os seus olhos. Estão buscando a Deus, mas ainda não viram. Então oremos por eles. Mas tem muitos que estão ali porque querem mesmo. Querem continuar no erro, no engano, porque o objetivo deles não é Deus, mas é ganhar dinheiro. Eles têm o coração então exercitado na avareza. Eles eram experts em usar pessoas em seu próprio proveito. Manipulação. Eles tinham técnicas apuradas para conseguir muito dinheiro, para conseguir poder e prestígio dos tolos. Eles tinham uma técnica muito eficaz. Eles têm essa técnica, tinham, né? Porque ainda existe esse tipo de gente. Aliás, é o que tem, né? Nos nossos dias, são os falsos mestres. Então essa é a quarta e última característica. Eles eram enganadores para ganhar dinheiro das pessoas.
Encerrando o raciocínio de Pedro, versículos 15 e 16, Pedro agora diz que esses filhos malditos significa que eles, aliás, o finzinho do versículo 14, parece que Pedro emenda o versículo anterior com o que ele vai falar depois, ou vice-versa, né? Parece que fica meio confuso, mas isso aqui é a separação do canônica aqui que tem essa aparente confusão, mas não tem problema. Finzinho do versículo 14 diz que eles eram filhos malditos, que significa que eles estão debaixo da maldição de Deus, ou seja, deixados no estado original de pecado e perdição irreversíveis. Deus os deixou. Porque quando Deus não quer deixar essas pessoas no erro, o que Deus faz? Deus salva. E quando Ele salva, não tem para ninguém. Soberanamente, quando Ele busca aqueles que estavam lá, mortos em seus delitos e pecados, e Deus resgata, não é o caso desses homens aqui, porque Deus simplesmente os manteve nesse estado original de pecado. Vejam, não é que Deus salvou e depois rejeitou. Não, Deus nem salvou. Ou seja, eles continuam na mesma situação de Adão. Mas, irmão, eles estavam dentro da igreja. Ora, quer dizer que estar dentro da igreja salva alguém? Não. O que salva é a fé em Cristo Jesus e uma vida de arrependimento. Uma vida piedosa, que é a característica de um verdadeiro crente. Isso é o que salva. Não é estar dentro da minha igreja. A igreja é um meio para que Deus usa para que a pessoa viva piedosamente. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Então eles foram deixados de lado. Por isso, Pedro diz que eles abandonam o reto caminho. Ele diz no versículo 15, eles abandonam o reto caminho e por fim se extraviam irremediavelmente, que isso significa a palavra apostasia. Pedro, então, não está se referindo a incrédulos. Vejam bem que ele não está se referindo a incrédulos. Primeiro ele diz que eles se banqueteiam conosco, quer dizer, estão dentro de uma igreja. Segundo, diz que eles se extraviam, abandonando o seu reto caminho. Eles estavam no caminho reto. Não que eles estavam praticando o caminho reto, mas estavam no meio de gente que estava andando de forma reta. E Pedro diz que eles, abandonando o reto caminho, se extraviaram. Ou seja, eram falsos irmãos que se diziam crentes. Davam até a impressão de que iam bem na vida cristã, mas no momento eles caíram. A máscara caiu e aí já deu para ver quem eles são de fato. É isso que Pedro está querendo dizer. E ele usa como exemplo Balaão. Vocês conhecem a história de Balaão. Se você quiser conhecer em mais detalhes, estude em casa Números, capítulo 22 até o capítulo 25. A gente estuda a história de Balaão. Quais são as características de Balaão como falso profeta? É a mesma característica dos falsos mestres que Pedro está querendo dizer aqui. Primeiramente, Balaão não respeitou Deus. Parece que respeitou, mas não respeitou. Porque quando ele parece que submete a Deus, então não é para amaldiçoar o povo de Moabe, então eu vou abençoar, Deus mandou abençoar, eu vou abençoar. Aí Balaque, o rei de Balaque que contratou ele para amaldiçoar Israel, falou assim, mas você é louco, eu estou te pagando para você amaldiçoar e você abençoa esse povo. Mas eu só faço o que Deus manda. 3 vezes, ou 4 se eu não me engano, ele abençoou. E aí foi embora para casa. Mas o que Balaão fez depois? Balaão chamou Balaque e falou assim, olha, manda prostitutas no meio do povo de Israel, porque nós vamos fazer esse povo se perder, se corromper, e Deus vai pôr a mão sobre eles, vai amaldiçoá-los. Tenta essa alternativa, Balaque, porque, olha, eu sei que Deus odeia a prostituição, a traição e a idolatria. Manda essas mulherinhas no meio do povo. O que Balaão estava fazendo? Estava ensinando e não estava submetendo a Deus. Então ele estava também contaminando o povo, não é? Balaão também fez tudo isso para ganhar dinheiro de Balaque, vocês sabem da história, não é? Balaão fez isso para ganhar dinheiro, que ele queria recompensa. Então ele era avarento, ele era insubmisso à autoridade divina. Balaão também conhecia a estratégia do pecado sexual, que Deus odiava, ele também tinha noção disso. E ele também era um bruto irracional. Por quê? Porque até a mula era mais sensata do que ele. Vocês lembram da história de Balaão, né? A própria mula obedeceu a Deus, ouviu a Deus. A mula falou para ele assim, por que você está fazendo isso comigo? Quando ele se deu conta, ele estava conversando com a mula. A mula era mais sensata do que Balaão. Então ele era um bruto irracional. Feito para a própria destruição.
É isso que é o exemplo que Pedro dá aqui agora. Ele já tinha dado 3 exemplos, não é? Anjos caídos, Sodoma e Gomorra, o mundo de Noé na época de Noé, 3 exemplos de destruição infalível de Deus, que ia acontecer com esses falsos mestres. Agora ele dá o exemplo de características de um falso mestre usando a vida de Balaão. É isso que ele faz. Encerrando, o que a gente conclui de tudo isso? Em primeiro lugar, os falsos mestres têm como objetivo, para reforçar na nossa mente, os falsos mestres têm como objetivo, primeiro, satisfação sexual. Segundo, enriquecimento financeiro. Terceiro lugar, obtenção de poder, de status, de prestígio, de posição. Esse é o coração do falso mestre. Essas 3 coisas, né? Como o Augusto Nicodemos uma vez falou, né? O pastor Augusto ele diz que são 3 barras que o homem tem que saber enfrentar. A primeira, a barra da saia. Toma cuidado com a barra da saia. Né? É um perigo sexual. Toma cuidado com a barra da saia. Segunda barra é a barra de ouro, que corrompe o coração dos homens. É o dinheiro, amor ao dinheiro. Terceira barra é o conhaque São João da Barra, que é a bebida, né? Que tira a sensatez do homem. Né? São 3 barras que o homem tem que aprender a lidar com elas. E aqui a gente vê algo semelhante. Em segundo lugar, esses falsos mestres menosprezam qualquer autoridade. Não respeitam leis ou regras. Isso tem que ficar claro no nosso coração. Geralmente, esses falsos mestres apresentam rapidamente ou sutilmente, mas uma hora vai cada vez mais aparecendo essa realidade, que eles são rebeldes a toda e qualquer autoridade. Eles não querem respeitar leis, eles não têm limites, e isso é uma característica forte deles. Pedro diz que é uma característica forte deles. Eles não sabem se submeter, que aliás é uma característica cristã, uma das mais belas e uma das mais essenciais, é a submissão, é a obediência. O cristão, por natureza divina, não adâmica, ele é obediente em seu coração. Ele sabe se sujeitar, mas esses não. Esses falsos mestres falam mal dos governos e do que não conhecem, e são ignorantes quanto à doutrina. Eles não querem estudar a doutrina para saber a respeito da doutrina e como caminhar. Eles querem pegar trechos da doutrina, deturpar esses trechos e criar uma nova religião, criar uma nova seita, criar trazer base para seus enganos, usando até textos bíblicos. Por isso que nós, homens e mulheres, precisamos ter bastante conhecimento bíblico, e é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, terceira conclusão. A porta aberta para a infiltração deles é a inconstância ou instabilidade das pessoas. Pedro, então, está combatendo isso, por isso que ele falou lá no começo da carta, primeiro capítulo, conheçam plenamente a Deus e as Escrituras. Tenham intimidade, porque as Escrituras são a única luz que vocês têm no mundo de trevas, no mundo tenebroso. Tenham intimidade com a palavra de Deus. E a porta aberta, então, é essa falta de firmeza doutrinária, é uma fraqueza de conhecimento bíblico, e eu encerro dizendo que o antídoto, então, mais eficiente contra os falsos mestres é o aprofundamento no estudo da palavra de Deus e o exercício dela na vida diária. Porque a Bíblia ensina que não é só conhecer, mas é conhecer e praticar. Nisso você cresce, nisso você amadurece, nisso você se fortalece, e nisso, quando o falso mestre se apresentar, ainda que sutilmente na sua frente, você detecta, você discerne, e você pula fora. E assim eu encerro dizendo isso. Parece que eu estou sendo repetitivo, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. E não tem outro jeito de você e eu crescermos, a não ser através de um bom conhecimento das Escrituras e de uma aplicação dessas verdades na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela luz da Tua palavra, porque ela nos orienta num mundo tenebroso de trevas. E eu peço, Senhor, que o Senhor arranque as escamas dos nossos olhos, daqueles que ainda estão em dúvida quanto a quem seguir. Que o Senhor nos alerte e abra os nossos olhos, nos dê discernimento, clareie em nosso coração, em nossas mentes.
quanto às evidências daqueles falsos irmãos que se tornarão falsos mestres e nos arrancarão do seio da igreja, e nos arrancarão dos teus caminhos, e nos arrancarão do caminho da palavra de Deus. Senhor, tem misericórdia do teu rebanho. Senhor, fortaleça a todos nós, Senhor, e cria em nós esse desejo de nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento da tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos isso, Senhor, por amor ao teu nome, por amor ao teu rebanho, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.